Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E o assunto é para os casais que desejam engravidar. Hoje a gente vai falar aqui na live sobre os pilares da fertilidade de homens e mulheres. O que impacta na chance de um casal conseguir gerar um bebê, né? O que impacta na chance da mulher conseguir engravidar e do homem conseguir engravidar a sua parceira. Sejam bem-vindas aqui à nossa live. Para quem tá chegando aqui, gente, pela primeira vez, temos live todas as quartas-feiras, 18h30, aqui no Foco na Fertilidade, para falarmos de fertilidade, miomas e endometriose, tá? São os assuntos que a gente fala aqui no perfil. E lá no @nutricionista_Carol Faria, a gente fala sobre síndrome do ovário policístico, né? Portadoras da SOP, depois me sigam lá no outro perfil também. Aí nos comentários a gente tem a Ana Vitória _SB. Gente, a Ana Vitória que fica respondendo vocês aí durante a live, ela é da minha equipe, tá bom? Então ela não é nenhuma intrometida, ela não tá querendo chamar atenção, nem muito menos ocupar o meu lugar. Então, quando ela responder uma pergunta que você fizer aí no chat, pode valorizar a resposta da Ana. Manda um coraçãozinho pra ela, porque ela é muito gentil de ficar aqui durante a live toda respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, vamos começar? Gente, olha só, hoje a gente vai falar sobre o que mais impacta a fertilidade de homens e mulheres e quais são os pilares de tratamento dessa fertilidade, o que a gente precisa fazer e seguir para que a fertilidade do casal melhore, para que tanto os homens quanto as mulheres tenham mais chance de conseguirem engravidar e gerar o seu bebê. Quero pedir um favor para vocês que estão aqui me assistindo, hein? Clicando nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, gente, do lado do espaço ali para os comentários, você consegue enviar essa live para as pessoas que você conhece. Então, clica aqui no aviãozinho, manda esse vídeo ao vivo para as pessoas que você tem contato, que estão aí na sua lista de amigos, e me ajude a ajudar também. Um dado interessante, né, que são milhões, gente, de 15 a 25% da população mundial hoje sofre com questões relacionadas à infertilidade, tanto de homens quanto de mulheres. É muita gente sofrendo, né, por conta da dificuldade em engravidar, da dificuldade em gerar, e quem passa por isso sabe o quanto dói, né? Muita gente às vezes tá aí sofrendo do seu lado por conta disso e você nem sabe, porque é um assunto que a gente não fala com qualquer pessoa, não quer dizer que você é qualquer pessoa, mas muitas vezes o casal que está tentando engravidar se fecha de uma forma que ele não comenta com ninguém sobre essa dificuldade. Às vezes a gente não sabe, tem um parente próximo, tem uma grande amiga próxima, um grande amigo próximo que tá aí há muito tempo sofrendo porque quer engravidar e não consegue, e você não sabe. Então, faz esse favor para mim, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, porque com certeza tem alguém que você conhece, que é seu amigo, que é sua amiga, que tá sofrendo por conta da infertilidade e muitas vezes você nem sabe, tá bom? Vamos lá, gente. Uma coisa que é bem importante, né, e que eu gosto muito de falar quando o assunto é fertilidade, é a principal diferença da fertilidade dos homens para a fertilidade das mulheres. Os homens, eles nascem... Ai, gente, tem um bicho aqui. Ai, socorro. Aí, coisas ao vivo que só quem tá ao vivo consegue saber. Tá vendo o que acontece aqui nos bastidores? Socorro, gente. Ó, quem ri... Ó, é praga de nutricionista, viu? Se alguém riu de mim, esse bicho vai aparecer aí na sua casa neste momento. E isso vale pra equipe também, viu, Ana Vitória? Ele tá ali olhando pra mim, se ele voar em mim, eu vou gritar de novo. Ai, meu Deus, vamos lá. Vocês estão rindo, né? Esse bicho vai aparecer aí na casa de vocês, viu? Rir de nutricionista é pecado, gente. Ô, Lu, tem um bicho aqui. Ai, tem um bicho aqui. Tá todo mundo rindo de mim. Aí, gente, tem que chamar o marido, né? A Adriana falou, a imagem tá congelada ou é só pra mim? Não, a imagem não tá congelada não, fui eu que congelei aqui, ó. Aqui, ó, ele vai voar em mim. Sério isso? Sério isso.
E aí o marido faz o quê? O marido fica bravo, porque você chamou ele no meio da live. A criança vem ver. Você tá vendo o bicho, filha? Aqui, ó. Gente, olha a cara dessa criança aqui, de quem não tá entendendo nada. Ó, vamos lá. Acabou a bagunça, hein, gente? Acabou a bagunça. Vamos lá. A principal diferença da fertilidade dos homens para a fertilidade das mulheres é que os homens, eles nascem com uma fábrica de espermatozoides, enquanto nós mulheres nascemos com um estoque de óvulos. O que isso quer dizer? O homem, durante toda a vida dele, está constantemente produzindo espermatozoides, enquanto que a mulher, ela nasce com um estoque de óvulos que só vai diminuir ao longo da vida. Ele nunca, gente, até que se prove ao contrário, o que a gente sabe hoje, a informação mais atualizada que a gente tem, é que as mulheres não conseguem aumentar o estoque de óvulos ao longo da vida. Então, você vai perdendo esses óvulos com o passar dos anos, e esses óvulos, eles não voltam a aumentar e nem se proliferam e nem, né, se expandem ao longo da vida. Ah, Carol, mas eu fiz o antimuleriano, ele deu baixo, depois eu repeti, ele aumentou. Isso não significa que a sua quantidade de óvulos aumentou, tá bom? O antimuleriano, gente, para quem não sabe, é um exame usado para averiguar, né, a reserva ovariana, mas ele é um indicador, ele não é a quantidade de óvulos que você tem ou de folículos que você tem ali no processo da ovulação. A mulher, mensalmente, né, todos os meses, ela faz um recrutamento de folículos. Esses folículos crescem, se expandem, né? Um dos folículos vai ser o folículo dominante. Esse folículo vai crescer. Daí ele vai romper e vai liberar um óvulo. Só que a gente não perde um único folículo por ciclo. A cada ciclo menstrual, o nosso eixo hormonal, ele estimula os dois ovários, né? Da mesma fórmula. Hipófise, pituitária, gônada. Gônada é o quê? Na mulher, são os ovários. Então, esse eixo hormonal, ele vai estimular os dois ovários ao mesmo tempo. Os dois ovários vão recrutar folículos. Então, são centenas de folículos recrutados a cada ciclo menstrual, que são óvulos que a gente vai perdendo ao longo da vida. O que mais interfere? E aí, gente, a gente sempre lembrando, né? Lembrando que o homem tem uma fábrica de espermatozoides. O que pode afetar a fertilidade dos homens, né? O que mais afeta a fertilidade masculina? São coisas, eventos, fatores que vão atuar onde? Na fábrica dos espermatozoides desses homens. Onde que os espermatozoides são produzidos? Nos testículos, né? O homem, gente, também tem dois testículos, né? O testículo da direita e o testículo da esquerda. A gente não visualiza tão bem assim, porque eles estão os dois juntos dentro do saco escrotal. Só que assim como a mulher tem dois ovários, um de cada lado, o homem também tem dois testículos, um de cada lado, tá bom? E o que mais vai afetar a fertilidade dos homens são fatores ou eventos que vão afetar de alguma forma esse testículo, né? Essa fábrica de espermatozoides. E aí eu separei aqui o que mais afeta a fertilidade dos homens, o que mais pode impactar a fertilidade deles. Daí a gente vai falar o que mais impacta a fertilidade da mulher e no final eu vou explicar quais são os pilares de tratamento dessa fertilidade tanto do homem quanto da mulher, tá bom? Então, vamos primeiro entender o que pode atrapalhar, o que pode prejudicar, o que pode impactar negativamente a fertilidade desses homens. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a exposição a agrotóxicos, né? Então, uma coisa que também interfere na fertilidade da mulher é algo que o casal que está tentando engravidar deve evitar ao máximo. Aliás, gente, não é nem o casal que quer engravidar, né? A pessoa que quer viver mais e melhor, ter mais qualidade de vida, ter mais anos de vida, deve priorizar sempre o consumo dos orgânicos, né? Dos alimentos com baixa ou sem exposição a agrotóxicos. Mas quando o assunto é fertilidade, gente, o orgânico talvez ganhe até uma importância maior. Porque a exposição aos agrotóxicos, aos pesticidas, formicidas, todos aqueles venenos que podem ser usados, né, durante o plantio dos vegetais, das verduras, dos legumes, afeta diretamente na produção dos espermatozoides, assim como afeta também na questão ovulatória da mulher, tá? Segundo fator que também mais interfere na fertilidade dos homens
é a exposição a fatores que a gente chama de disruptores endócrinos. O que é um disruptor? Né? O que é um disruptor endócrino? É algo que altera a produção endocrinológica, a produção e a utilização dos hormônios do nosso organismo. E o que são disruptores endócrinos? Existem vários. O principal que a gente mais ouve falar hoje em dia, que antigamente não era tão conhecido, mas que hoje acabou, né, sendo levado aí para mídia, para internet de uma forma muito massiva, é o BPA. BPA é o principal constituinte dos plásticos e ele passa para o alimento principalmente quando o plástico é aquecido. Então, quem faz, por exemplo, né, tem o hábito de consumir marmitinhas, né, faz a marmitinha para o almoço, para o jantar, leva para o trabalho, e essa marmitinha de plástico tem que verificar se esse plástico é livre de BPA. Os plásticos que são livres de BPA, porque sim, existe, são plásticos mais recentes, feitos com uma tecnologia mais recente e também são mais caros, tá? Então, aquelas marmitinhas que a gente comprava, né, no R$1,99, que custa R$1, vem com a colherzinha, a faquinha e tal, gente, aquilo, certeza absoluta que não é livre de BPA. Plásticos baratos, marmitas baratas, né, utensílios, tupperwares de custo baixo, a maioria é muito rica em BPA e é um grande disruptor endócrino para os homens, tá? Faz mal para as mulheres também, mas especialmente para os homens afeta a espermatogênese, que é a produção, né, é a fabricação dos espermatozoides. Terceira coisa que eu coloquei aqui, gente, roupas justas e apertadas. Vocês sabiam disso? Que roupas muito justas, calças muito apertadas podem prejudicar a produção dos espermatozoides e pode afetar a qualidade desses espermatozoides? Quando o seu parceiro faz o exame espermograma, né, e vem uma alteração ali, onde o espermatozoide tem baixa motilidade, quando ele está em baixa quantidade, quando eles têm menos vida, né, espermatozoides vivos estão em menor quantidade do que o ideal, tem muito espermatozoide morto, isso pode ser em decorrência, inclusive, dessas roupas muito justas e apertadas. Por quê? A fabricação dos espermatozoides, quando acontece lá nos testículos, esse espermatozoide, para ele viver e para ele ter uma morfologia adequada, conseguir se locomover da forma correta, né, ter ali as características importantes para uma fecundação acontecer, ele tem que estar numa temperatura abaixo da temperatura corporal. É por isso que, sabiamente, Deus fez os testículos separados do corpo do homem, né? Ele não é interno, não é como o nosso ovário que está dentro do nosso organismo. Ele está ali na bolsa escrotal que fica distante do corpo do homem, justamente porque essa bolsa ela precisa estar numa temperatura mais baixa do que a temperatura do corpo desse homem. E aí o que acontece se você usa uma roupa muito justa, se você usa uma roupa muito apertada? Além da própria bolsa escrotal ficar muito apertada, e isso pode gerar um problema, ela fica muito próxima do corpo. E o corpo aquece essa bolsa escrotal. E aí o testículo vai ficar mais quente do que o ideal e isso vai promover a morte dos espermatozoides. Então roupas muito justas, roupas muito apertadas, assim como o homem que fica muitas horas sentado, pode ter um prejuízo tanto na produção dos espermatozoides como também a alteração na saúde desse espermatozoide e aí ele não vai conseguir ter uma fecundação muito facilmente. Outra coisa que atrapalha muito, né? Muitas horas se locomovendo com bicicleta ou moto. E por quê? Pelo mesmo motivo de quando você está sentado, né? Em cima de uma bicicleta, em cima de uma moto, o homem fica em cima dos seus testículos. E aí, além de você pressionar o testículo, além de ter essa questão do peso, né, e da pressão, você também tem contato com o corpo e ele fica numa temperatura maior do que o ideal. Então, são dois fatores atuando. O fato dele estar pressionado, dele estar apertado e também o fato dele estar numa temperatura acima da temperatura adequada. Estresse e ansiedade interferem fortemente na produção dos hormônios masculinos e também femininos. Só que quando você tem uma alteração de hormônio masculino, isso vai se refletir em quê? Em menor libido, então o homem vai passar a ter um desejo sexual menor, vai ter menos vontade de ter relações sexuais e também vai afetar negativamente a questão da produção da espermatogênese, né, do processo de espermatogênese. Então, estresse e ansiedade aumentam demais o cortisol, que inclusive é conhecido como hormônio do estresse,
e a consequência disso é um homem também com uma menor produção hormonal e uma menor produção de espermatozoides. Consumo de álcool, né, gente? Álcool é um dos grandes vilões da fertilidade masculina, afeta diretamente a produção dos espermatozoides, fazendo com que no espermograma a gente também observe menor quantidade de espermatozoides vivos, menor quantidade de espermatozoides móveis e menor quantidade de espermatozoides com a morfologia adequada, que é a tal morfologia de Grüger, né, que a gente vê bastante nos exames de espermograma. Essa morfologia, gente, quer dizer o formato do espermatozoide. Ele tem que ter a cabeça ovular para facilitar, né, a adesão desse espermatozoide no óvulo para que ele consiga romper a barreira, fazendo com que haja a fecundação. Se esse espermatozoide tem uma morfologia ruim, ou seja, tem um formato inadequado, ele não vai conseguir fazer essa fecundação e aí o casal tem dificuldade em engravidar. A morfologia, o formato do espermatozoide, também é influenciada diretamente por todos esses fatores que a gente está falando aqui, tá? Então, são fatores que atuam em conjunto e todos eles devem ser revistos e melhorados. Consumo de álcool, né, como eu falei, mesmo a cervejinha no final de semana, mesmo o vinho no final de semana pode ser prejudicial. E a alimentação, né? A alimentação interfere fortemente na produção dos espermatozoides. Lembrando que para o espermatozoide ser produzido, a gente precisa de vários nutrientes, dos quais alguns se destacam. Um que a gente sempre fala muito, né, em relação à fertilidade masculina é, por exemplo, o zinco. O zinco é muito importante para a mulher? Mas para o homem ele é fundamental, é essencial na produção, na produção do espermatozoide, no processo de espermatogênese. Uma coisa que eu até esqueci de colocar aqui, em relação à fertilidade masculina, e que na hora que eu tava falando eu lembrei. E agora eu esqueci de novo. Gente, eu ainda tô com um bicho na minha cabeça, acredita? Me tirou do pedestal esse bichinho hoje. Enfim, eu vou lembrar. E aí eu falo pra vocês, mas tinha mais um fator que faz bastante... varicocele. Gente, como que eu não ia falar de varicocele aqui na live, né? Quem aqui já passou, né? Ou, enfim, teve o diagnóstico do seu parceiro com varicocele? Muita gente me pergunta, né? O que é varicocele? Por que ela prejudica a fertilidade? Qual que é o tratamento? A varicocele, gente, é a formação de varizes, né? De vasos sanguíneos em excesso no testículo masculino. Lembra a hora que eu tava falando da questão da roupa justa, da roupa apertada, do homem que fica muito tempo sentado ou que trabalha em cima de moto, em cima de bicicleta e tem o aumento da temperatura do testículo e isso faz com que o espermatozoide morra? É isso que acontece também na varicocele. Quando o homem tem varicocele, ele tem uma irrigação sanguínea na bolsa escrotal maior do que o ideal. E aí, esse sangue que chega ali aumenta a temperatura do testículo, fazendo com que os espermatozoides morram. Então, às vezes, o homem tem lá uma alteração de azospermia, né? De baixa quantidade de espermatozoides vivos no sêmen por conta de uma varicocele que está aumentando a temperatura do testículo e está fazendo com que o espermatozoide morra. Muitas vezes morre até antes dele chegar no processo de maturação adequada. Qual que é o tratamento ideal para varicocele? A varicocele vai impedir o seu parceiro, né, de ter um filho contigo? Não necessariamente, tá? Tem homens que têm varicocele, que é num grau pequeno, que promove sim o aumento da temperatura do testículo, mas que não é uma temperatura tão alta e que o homem consegue ainda ter uma produção adequada dos espermatozoides e consegue engravidar naturalmente. O que vai determinar o tratamento desse homem é a quantidade de varizes, é a quantidade de veias que ele tem na região testicular. Se é um homem que tem muita varicocele, uma varicocele de um grau muito alto, o procedimento é cirúrgico, né? E aí ele faz uma cirurgia como se fosse uma cirurgia realmente de varizes, retira esses vasos sanguíneos ali da bolsa escrotal, do testículo, e aí automaticamente a temperatura do órgão vai diminuir e isso vai favorecer a mulher a ter, o homem a ter uma produção de espermatozoides melhor. Tem aqui alguém que perguntou sobre as varizes no útero da mulher, né? Gente, é diferente, tá? Essa varicocele, essas varizes no testículo afetam completamente, né, dependendo do grau, a produção do espermatozoide. A mulher que tem varizes no útero não é prejudicada no sentido da fertilidade, tá bom? Tem que fazer um acompanhamento, né, pra saber ali se
tá tudo bem, mas normalmente em 99% dos casos a gravidez acontece naturalmente e também progride normalmente, tá? Não é risco para aborto. Algumas mulheres sentem mais dor, têm um pouco mais de cólica, mas não é um impeditivo para a gravidez acontecer, tá? Agora, falando da fertilidade da mulher, né? Entenderam até aqui que o homem tem uma fábrica de espermatozoides e que o principal, né, a principal coisa que vai afetar essa produção, né, essa fertilidade do homem é aquilo que afeta a produção do espermatozoide. Ou seja, eventos ou fatores que atuam nessa fábrica, que são os testículos que estão lá na bolsa escrotal. A mulher, ela tem um estoque de óvulos. Só que para a fertilidade da mulher acontecer de fora, e aí uma diferença, né, em relação aos homens. O homem produz o espermatozoide ali dentro do testículo, né, na bolsa escrotal. Esse espermatozoide, ele vai através de um ducto se juntar ao sêmen e dali ele vai embora. Acabou, né? É só a fábrica e a estrada. Pronto, não tem mais nada. Agora, a mulher, ela tem o ovário, onde existe o estoque de óvulos dela. O ovário não produz óvulos, tá bom? O ovário abriga os óvulos que já nascem com a gente. Ela tem a estrada, que são as trompas, né? Então, o óvulo sai de dentro do ovário, caminha pelas trompas e vai até o útero, que é o nosso forninho. Para a gravidez acontecer, o que precisa? Ela precisa ter um ovário saudável, com óvulos saudáveis. Ela precisa ter a estrada livre. A estrada precisa estar liberada, né, para esse óvulo percorrer e caminhar. E ela tem que ter um útero sadio que vai abrigar esse bebê e vai permitir que esse bebê cresça e se desenvolva durante o processo gestacional. Então, o que vai afetar a fertilidade da mulher? Tudo que afeta o ovário, as trompas e o útero. Então, olha só como é diferente, né? Parece que a fertilidade para a mulher é mais complexa do que para o homem, e na verdade é. Porque o homem, ele só precisa ter o testículo e o ducto, né? Diferente ali, o canalzinho, funcionando adequadamente. Enquanto na mulher, a gente precisa ter ovários, trompas e útero funcionando direitinho, sadios, para que esse bebê cresça e se desenvolva da forma adequada. Os 3 compartimentos, então, precisam ser monitorados e os 3 compartimentos precisam ser cuidados. Em relação ao que mais afeta a fertilidade das mulheres, em relação ao ovário, em relação ao estoque de óvulos, é a idade, né? Então, a idade é um fator determinante. Hoje em dia, antigamente não se falava isso, né? Acreditava-se que a idade só influenciava a fertilidade da mulher. Hoje a gente sabe que não é assim. Os homens também se tornam mais inférteis com o passar dos anos, tá? Uma gestação tardia é ruim tanto para a mulher quanto para o homem, mas existe a diferença da mulher não conseguir produzir ovários de não conseguir produzir óvulos durante toda a vida. Ela nasce com estoque e esse estoque é limitado. Então parece que a idade de fato é mais cruel com a fertilidade da mulher do que com a fertilidade do homem. Mas afetar, gente, afeta os dois, tá bom? Não é só a mulher é afetada ou só a mulher precisa se preocupar com isso. A idade, então, é o que mais vai afetar a reserva ovariana, que atingiria, então, essa primeira estrutura importante da fertilidade feminina, que são os ovários. O segundo fato, né, que na verdade eu coloquei aqui um conjunto de fatos que podem alterar essa reserva ovariana, que podem infringir, na verdade, né, a saúde do nosso ovário, fazendo com que o nosso estoque seja prejudicado. São situações especiais, como, por exemplo, uma quimioterapia, uma situação de câncer no ovário, alguns casos de adenomiose, né, alguns casos de endometrioma. Dependendo de como essas lesões estão situadas ali no ovário, a saúde ovariana pode ser comprometida. É raro, mas pode acontecer. Então, para você ver se o seu ovário está sadio, você tem que fazer exames de imagem periódicos e observar como está a estrutura e a morfologia do seu ovário, para saber se os seus óvulos estão ali bem cuidadinhos, estão ali bem armazenados. Uma coisa que eu achei interessante na hora que eu estava preparando a live de hoje foi achar alguns estudos que mostram que pessoas que fizeram cirurgia bariátrica podem ter a sua reserva ovariana prejudicada. Eu não sabia disso,
né? Então é uma informação recente. Eu não tenho muito conhecimento para me aprofundar nisso nesse momento, mas se for interessante, eu consigo depois fazer uma live sobre isso para vocês, tá bom? Cirurgia bariátrica pode ser um fator determinante para diminuir reserva ovariana, prejudicando a qualidade dos óvulos, tá? Atuando ali diretamente na questão do ovário. E eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre a químio, né? A químio afeta também a fertilidade dos homens, tá? Na mulher é mais sério porque, como eu falei, a mulher não vai produzir óvulos depois. E a quimioterapia pode sim afetar essas células, né? Então, mulheres que são direcionadas para processo de quimioterapia têm que fazer, né? É de praxe, gente, é meio que um protocolo. Se essa mulher não tem filhos, ou mesmo que ela tenha, se ela deseja ter, ela precisa fazer o congelamento dos óvulos antes do processo da quimioterapia começar. E aí, depois que passa todo o tratamento do câncer, ela pode engravidar através de uma fertilização, né, in vitro, de um processo de reprodução assistida. Aqui em São Paulo, no Hospital Pérola Byton, para quem é do estado de São Paulo, tem um hospital super famoso, né, em saúde da mulher, que é o Pérola Byton. Eles fazem congelamento de óvulos de forma 100% gratuita para mulheres que precisam passar por procedimentos de quimioterapia. Então, se a mulher descobre um câncer e vai tratar através de quimioterapia, ela pode ir direto lá no Pérola Byton. O processo é rápido, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que tem um câncer não pode ficar esperando para fazer o tratamento. Então, eles conduzem isso com uma velocidade muito boa e é totalmente gratuito. Ela não paga nem para fazer a extração dos óvulos, nem paga pelo processo do congelamento, né? Quem faz o congelamento sabe que tem que ficar pagando, né? Uma mensalidade para manter as células lá congeladas. No Pérola Byton, o procedimento e a manutenção é completamente de graça para as mulheres que passam por esse processo de quimioterapia. Eu não sei se existem outros hospitais no Brasil que fazem isso, mas eu sei que em São Paulo existe e é um procedimento bem conceituado, tá bom? Outra coisa que afeta agora o útero, né? Então a gente falou lá dos ovários, o que vai afetar o ovário? Tudo que vai, né, promover a diminuição da reserva ovariana, que vai impedir esse óvulo de ficar ali bem armazenado, né, durante o processo de vida dele. Agora a gente vai falar do útero. O útero é o nosso forninho, né? É onde o nosso bebê ele vai se fixar, onde ele vai se prender no endométrio e onde ele também vai ser nutrido durante toda a gravidez. É no útero, gente, que a mágica acontece. Então, muitas vezes, a mulher até engravida, existe um encontro das células, né, do espermatozoide com o óvulo, e aí esse óvulo faz o quê? Esse embrião, na verdade, faz o quê? Percorre a trompa bonitinha ali, chega no útero, não consegue se fixar, não consegue se prender. Então, é muito importante que o nosso útero esteja saudável e esteja preparado para receber esse embrião, porque ele precisa se fixar, ele precisa estar ali na nossa parede do endométrio para ser nutrido, para crescer e para se desenvolver. E o que mais atrapalha o útero, né? O que mais pode afetar a qualidade do nosso útero, a saúde do nosso útero? Pólipos. Gente, pólipo intraútero, tudo que tiver dentro do útero, ele precisa ser removido por cirurgia, tá? Endometriose, então dependendo da endometriose, do foco, da extensão da lesão, né, do quanto essa endometriose está profunda ou não, ela também precisa ser removida para que a mulher consiga engravidar. Endométrio fino é uma causa muito comum, né, de infertilidade na mulher e que é facilmente revertida, o que promove o espessamento do endométrio para que esse embrião consiga se fixar e ali se desenvolver, é principalmente a ação de estrogênio e progesterona. O estrogênio é o hormônio que vai proliferar esse endométrio, é o hormônio que vai fazer esse endométrio ficar espesso o suficiente, e a progesterona é o hormônio que vai deixar ele lisinho e vai preparar essa camada, né, de endométrio para que o embrião se fixe. O endométrio, no pico ovulatório, ele deve estar acima de 7, tá bom? Se o seu endométrio der menos que isso no período de pico ovulatório, ou seja, entre o 14º e 16º dia do ciclo menstrual, para quem tem ciclo de 28 dias, 14º dia. Para quem tem ciclo maior, vai depender aí do tamanho do seu ciclo, para você saber o pico ovulatório. Mas no pico ovulatório, seu endométrio tem que estar pelo menos 7 centímetros, tá bom? O endométrio menor, 7 milímetros.
O endométrio menor que isso é considerado um endométrio fino. E qual que é o problema do endométrio estar fino? O embrião não consegue se fixar, ele não consegue, não ocorre o processo que a gente chama de nidação. O que é o processo de nidação? É o embrião se fixar na parede do endométrio, ele vai colar, ele vai se enraizar ali, ele vai se prender. E é desse prendimento que depende a evolução da gravidez, tá? Porque ele vai se nutrir a partir do endométrio, né? A camada do endométrio, que é o que a gente perde na menstruação, né? Ele descama, ele se desprende da parede do útero e vai embora ali com o sangue, é o que nutre o bebê nas primeiras semanas gestacionais. É dali que o bebê recebe todos os nutrientes que ele precisa para crescer e se desenvolver. Uma mulher que tem a parede do endométrio fina, ela vai ter que fazer uma nutrição perfeita. Então, existem vários nutrientes que interferem diretamente no crescimento do endométrio para que haja a nutrição desse endométrio e ajustar principalmente os hormônios estrogênio e progesterona, né? Identificar se algum deles está em excesso ou em falta e estimular o aumento daquele que tiver em falta e concentrar ali a diminuição do que tiver maior. Como que a gente sabe, né, o tamanho da nossa parede do endométrio? Através do exame de ultrassom. Quando você faz o ultrassom transvaginal, o médico que está fazendo o exame, ele mede a parede do seu endométrio e essa informação consta no laudo do exame, tá bom? Lembrando, gente, que é acima de 7 milímetros para o pico ovulatório. Se você fizer o exame menstruada, por exemplo, ele vai dar muito menor. Se você fizer o exame muito perto da menstruação descer, ele vai dar maior, porque o endométrio, ele cresce. Quando chega o período da menstruação, o que acontece? Ele se solta, ele se desprende e ele vai todo embora. É o sangue que a gente perde, é o endométrio que está indo embora. E aí o que acontece? Depois começa novamente um ciclo menstrual, por isso que é a palavra ciclo, né? Então você desprendeu o endométrio, você menstruou, esse endométrio foi embora. O que vai acontecer? Ele começa a crescer novamente assim que a sua menstruação termina. Terminou a menstruação, entrou na fase folicular do ciclo, quando o seu ovário começa a recrutar folículos, né, para o processo da ovulação acontecer. O que vai acontecer com o seu endométrio? O estrogênio vai aumentar, ele já vai começar a espessar. Espessa, descama, vai embora na menstruação. Cresce. Então, por isso que dependendo do momento do ciclo menstrual que você fizer o exame, esse valor de endométrio vai ser diferente. É esperado que seja diferente, tá bom? E a curetagem, né? Dependendo do processo de curetagem, quanto tempo faz, como é que foi esse processo de curetagem, quanto de lesão isso causou na parede do útero, também é algo que pode fazer com que pelo menos por um tempo a mulher não consiga engravidar, porque o útero não tá sadio para receber esse bebê. Então, o que mais atrapalha, o que mais interfere na saúde do útero no processo de fertilidade feminina são os pólipos, focos de endometriose, o endométrio fino e procedimentos de curetagem. Agora, falando das trompas, né? Lembra que a gente tem 3 estruturas que são essenciais para o processo da gravidez acontecer. E uma dessas estruturas é a trompa. O que acontece com a trompa, gente? A gente tem lá o nosso ovário. Eu não sei se vocês já viram, né? No desenho é tudo bonitinho. Vamos pegar o nosso ovário aqui para mostrar para vocês. Nosso ovário, ó. Esse aqui é um ovário policístico, como vocês podem perceber. Aqui, a minha trompa, ela tá costurada no meu ovário. Mas essa trompa, ela não é grudadinha no ovário assim não, tá bom? Essa trompa, ela fica solta. A gente tem aqui o ovário, né, onde tem aqui são os cistos, né, mas onde ficam os folículos. E a trompa, ela fica móvel aqui em cima, ela fica solta. Quando a ovulação vai acontecer, ou seja, quando esse ovário ele tá próximo de ovular, ele já recrutou os folículos, os folículos estão amadurecendo, tem um folículo dominante, esse folículo dominante vai liberar um óvulo, o que acontece? O que tá aqui, a trompa vai e se aproxima do ovário, não é que ela gruda, não é costurado, não é uma estrutura única não, tá bom? Essa trompa, ela é móvel, ela fica lá boiando, né, na nossa barriga. E aí essa trompa chega pertinho do ovário para acontecer o quê? Para captar esse óvulo que está sendo expelido, né, que está sendo liberado ali pelo folículo dominante. Essa trompa então chega perto do ovário, o ovário libera o folículo e aí ele entra onde? Na trompa. Chegou aqui na trompa, gente, esse ovário tem que percorrer todo esse caminho aqui para ir lá pro útero para ele poder se fixar.
Então, olha só, qualquer coisa que impeça esse caminho, qualquer coisa que interrompa a passagem desse óvulo, vai impedir a gravidez de acontecer. E qual que é o grande problema quando a gente tem, por exemplo, uma obstrução de trompa, né? Que é uma situação muito comum da mulher que, né, enfim, é muito comum acontecer obstrução de trompa. Se essa trompa está obstruída, parcialmente obstruída, o espermatozoide é uma célula bem pequenininha. Então, quando seu parceiro ejacula aqui, o espermatozoide vem, sobe e passa. E aí ele encontra o óvulo onde? Aqui, gente. A fecundação acontece aqui, tá bom? O espermatozoide encontra o óvulo e aí essa célula que deu origem, né, que vai dar origem ao embrião, ela tem que voltar para se implantar no útero. E aí o que acontece? Se a trompa tem uma obstrução, muitas vezes o espermatozoide passa porque ele é bem pequenininho, mas o óvulo, que por si só já é muito maior que o espermatozoide, quando é fecundado, ele cresce mais ainda. E aí o embrião, né, o futuro embrião, blastocisto, não vai conseguir passar aqui de novo. E aí acontece o quê? A tal da gravidez tubária, né, que a gente fala, que é uma gravidez na trompa. E que é extremamente sério, né? A mulher, quando descobre, se ela não tiver a reabsorção desse embrião, né? Se não acontecer uma perda gestacional e o corpo dela reabsorver, muitas vezes acontece a perda da trompa, né? A mulher vai para um procedimento cirúrgico e acaba perdendo a trompa por conta dessa gravidez ectópica ou tubária. Então, o que eu tava falando sobre a trompa? A trompa precisa estar sadia, ela precisa estar móvel para fazer essa... Como que eu vou dizer, gente? Essa aproximação do ovário para captar o óvulo, né, que está sendo liberado, e ela precisa estar com o caminho todo dela desobstruído para que essa célula, depois de fecundada, consiga voltar até o útero, onde ela vai se implantar. Muitas vezes, uma das coisas que mais atrapalha a fertilidade da trompa é justamente a obstrução de trompa. Se é uma obstrução pequena, muitas vezes o próprio exame de esterosalpingografia consegue desobstruir. Não sei se vocês já ouviram isso. Às vezes a mulher fala, eu fiz um exame de esterosalpingografia, mas quando eu fiz o exame, o próprio exame desobstruiu. É muito comum porque com a passagem do iodo, o próprio líquido usado para o exame pode acabar fazendo com que haja abertura, né, da trompa e aí o óvulo consegue passar tranquilamente. Se a mulher tem uma obstrução completa, por exemplo, a trompa está completamente entupida, o exame de esterosalpingografia muitas vezes não é suficiente para que haja essa desobstrução. E aí existem procedimentos que podem ser feitos para essa desobstrução acontecer, procedimentos de exame, né? Um exame meio que com uma característica cirúrgica para fazer essa desobstrução, mas a trompa é muito fininha, né? Ela é feita de um tecido muito sensível, então é uma cirurgia que tem risco e que deve ser muito bem avaliada pela equipe médica antes de acontecer. Alguém aqui perguntou da hidrossalpinge, né? Hidrossalpinge, gente, são bolsas de líquido, né? Por isso hidro. E aí também, dependendo do tamanho, né, dessa bolsa, pode ocorrer a obstrução da trompa por conta dela. Outra coisa que acomete muito a saúde da trompa é a questão dos focos de endometriose, né? Então, as mulheres que têm endometriose, se essa endometriose estiver na trompa, ela pode promover a obstrução da trompa e impedir a passagem tanto do espermatozoide quanto do óvulo e até impedir que os dois se encontrem. E uma coisa que também atrapalha muito, lembra que eu falei que a trompa é móvel, né? A trompa precisa estar móvel para chegar pertinho do ovário no momento da ovulação e aí depois ela se afasta um pouquinho, né? Ela tem esse movimento. Um fator que atrapalha muito esse movimento e que pode causar o enrijecimento da trompa e até fazer com que ela não fique saudável é a clamídia. Vocês já ouviram falar em clamídia? Clamídia é uma patologia, é uma doença sexualmente transmissível, né? Ela pode viver no homem sem causar prejuízo nenhum à saúde dele. Muitos são portadores e não sabem, mas durante o ato sexual desprotegido, né, sem preservativo, essa clamídia, esse micro-organismo passa para a mulher e vai se alojar lá na trompa, fazendo com que ela fique rígida, então ela impede, né, esse movimento da trompa e fazendo com que também ela não tenha uma saúde adequada. Mulheres que têm essa questão da trompa, gente, que tem obstrução total de trompa, que não consegue fazer a passagem, né, do embrião, enfim,
Problema estrutural na trompa, inclusive clamídia, é uma das principais indicações para processo de fertilização, tá? Então, muita gente me pergunta, Carol, eu tenho obstrução total de trompa, eu posso fazer o programa Ser Mãe? Deve. O programa Ser Mãe vai te ajudar a desobstruir a trompa? Nunca. Só que mesmo que você seja uma indicação para FIV, para fertilização in vitro, lembra que a gente tem que ter o nosso útero muito cuidadinho. O útero é o nosso forninho. É no útero que o bebê vai se fixar, é no útero que o bebê vai receber os nutrientes que ele precisa para ele crescer e para ele se desenvolver. A gravidez não acontece só com o encontro do espermatozoide com o óvulo. A gente viu aqui que é a primeira coisa que vai acontecer. O espermatozoide entrou pela vagina, vai entrar lá no útero, vai até a trompa, encontra o óvulo. Mas esse é só o primeiro passo. Eles ainda têm um longo caminho durante a trompa toda até chegar no útero para poder, para esse embrião poder se fixar e poder crescer. A mulher que tem indicação de FIV, que vai fazer uma fertilização, o que vai acontecer? Ela vai ter a extração dos óvulos, né? O médico vai fazer o congelamento dos óvulos, vai pegar o espermatozoide do parceiro, vai promover o encontro dos dois fora do corpo dela. E aí vai implantar já o embrião. Então é o embrião que chega no útero dessa mulher. Por que o programa Ser Mãe vai ajudar uma mulher que tem indicação de FIV? O programa Ser Mãe não tem como fazer uma desobstrução de trompa, né? A gente não tem esse poder, adoraria eu, mas aí eu seria a Santa Carol, seria milagreira, né? Milagrosa. Não é o caso. Então, o que no programa Ser Mãe a gente faz com quem é indicada a FIV, com quem precisa fazer FIV? A gente prepara o corpo dessa mulher para receber esse embrião. A gente melhora a questão, né, da reserva ovariana dela, a gente dá mais saúde para esses óvulos, a gente ajuda a ter mais antioxidantes e mais anti-inflamatórios na alimentação para que a saúde ovariana seja preservada e a gente ajuda principalmente na saúde do útero, para que esse útero esteja saudável na hora de receber o embrião. Então, mesmo quem tem uma obstrução total de trompa, não é indicação cirúrgica, não tem como fazer a desobstrução de forma cirúrgica, vai ter que fazer um procedimento de fertilização, o mais indicado é que sim, você faça um preparo pré-gestacional. Porque senão você vai para a FIV, gasta milhões de reais, faz o processo da extração, né, da transferência do embrião e a gravidez simplesmente não acontece porque o seu útero não estava preparado para receber esse embrião. Então, é importante, tá bom? Essas são, então, as principais causas de infertilidade nas mulheres. Infertilidade que acomete o ovário é principalmente a reserva ovariana e idade, né, da mulher. Situações especiais como quimioterapia, bariátrica e tudo mais. No útero, os pólipos, os focos de endometriose, endométrio fino e processo de curetagem. E na trompa, focos de endometriose, obstrução de trompa e a clamídia, a infecção por clamídia. Quais são os pilares da fertilidade, né? Por onde a gente começa para melhorar a fertilidade? Agora, e por que eu falei isso? Gente, por que eu fiquei mais da metade da live? Eu fiquei 75% da live falando das causas de infertilidade. Porque você precisa entender qual é a causa da sua infertilidade para você saber qual é o melhor tratamento para ela. Concordam? Tratamento, gente, é aquilo que vai na causa do problema, é aquilo que muda o seu percurso, que altera a sua fisiopatologia ou que impede a sua consequência. Então, por exemplo, se no caso do seu parceiro, a principal causa de infertilidade, né, o que está mais atrapalhando a fertilidade dele é o aumento da temperatura, né, dos testículos, o espermatozoide não está sobrevivendo, tem muito espermatozoide morto no exame de espermograma, ou com alteração, não está conseguindo ter motilidade adequada, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a temperatura desse testículo. Se é uma varicocele, vai para um processo cirúrgico. Se é porque ele está muito tempo sentado, porque ele fica muito tempo em cima de uma bicicleta ou de moto, a gente tem que mudar a causa do problema. Não adianta você dar todos os nutrientes que esse homem precisa se o problema, por exemplo, é um problema físico, né? Um problema de temperatura no testículo. A mesma coisa a mulher. Se a mulher está com endométrio fino, porque tem uma deficiência na produção de estrogênio e progesterona, não adianta você fazer procedimentos que vão atuar, por exemplo, enfim, sei lá, melhorando a motilidade da trompa, por exemplo, se o problema dela tá no endométrio. A gente tem que entender qual é a causa do problema para daí poder atuar de uma forma mais consistente e trazer um resultado para essa mulher que quer engravidar.
Tanto no caso dos homens quanto no caso das mulheres, gente, são 6 os pilares que atuam melhorando a fertilidade desse casal. E é muito importante lembrar que o bebê é metadinha de cada um. Não adianta só a mulher colocar em prática, não adianta só a mulher se cuidar, enquanto o seu parceiro tá lá no bar bebendo cerveja e comendo churrasco o final de semana inteiro. Né? O bebê depende de uma saúde tanto materna quanto paterna para vir ao mundo, para crescer e para se desenvolver da forma como a gente quer que aconteça, né? Da forma que a gente espera que a gestação flua. Os 6 pilares são a alimentação. A alimentação interfere diretamente em todos esses fatores, vai interferir na motilidade, na quantidade e na sobrevivência dos espermatozoides e vai interferir de forma direta na produção hormonal das mulheres, incluindo tratamento para a questão do endométrio fino, para a síndrome do ovário policístico, para a endometriose. A alimentação é a base de todos esses tratamentos. Então, se tem síndrome do ovário policístico, se tem endometriose, se tá com endométrio fino, se tem algum problema nesse sentido, a alimentação é a primeira coisa que a gente precisa mudar. Segundo ponto importante, segundo pilar, a atividade física. A atividade física mostra benefícios no tratamento da fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Como que a atividade física atua? Melhora os nossos níveis hormonais, melhora a nossa qualidade de sono, controla estresse e ansiedade, ajuda até no segmento da dieta. Pessoas que têm uma atividade física frequente, né, que seguem uma rotina de treino, conseguem seguir melhor uma dieta. Então, a atividade física impacta e influencia diretamente os demais pilares. E é um pilar importante tanto para o homem quanto para a mulher que pretende engravidar. Terceiro pilar, controle do estresse e da ansiedade, né? Até falei no começo da live que o estresse era um fator determinante para a fertilidade dos homens. Homens estressados não fazem bebê, assim como mulheres estressadas também têm dificuldade para engravidar. Aumenta demais o cortisol, aumenta uma série de hormônios que não deveria aumentar, diminui os hormônios que precisariam estar altos e aí nem a ovulação muitas vezes acontece. Quando você tem picos de estresse e de ansiedade, mesmo que não seja portadora de SOP, tá bom? É muito comum a gente anotar, a gente perceber o quê? Que a mulher tem atraso menstrual. E aí o que acontece? A pessoa não ovula, ela tá estressada, tá ansiosa, o nível de cortisol tá alto. Ela não vai ter pico de LH. E aí, com menos LH, o que vai acontecer? Ela não vai ovular. Ela vai ovular quando essa descarga hormonal diminuir, ou seja, a menstruação dela vai atrasar porque a ovulação atrasou. Então, estresse, controle de estresse e ansiedade é fundamental para os dois. Ter controle, manejo de estresse e de ansiedade não quer dizer você não ter estresse e ansiedade, tá? A gente sabe que estresse e ansiedade estão aí, a gente vai ter, né? O fator externo vai acontecer. Gerenciar estresse e ansiedade é você saber lidar com isso a ponto daquilo não te influenciar. E como que a gente faz isso? Tem várias técnicas que ajudam, desde meditação até ter atividades de hobby, de lazer. A própria atividade física é um fator importantíssimo para controle de estresse e de ansiedade. Tudo isso influencia. Quarto pilar, sono. E por que sono é tão importante? Porque a maior parte dos nossos hormônios são produzidos durante a noite, quando você está em sono profundo, no quarto escuro. Isso quer dizer que você que dorme aí no sofá da sua casa até as 2 horas da manhã e depois vai para a cama, tem um alto prejuízo na produção dos hormônios. Isso quer dizer que você que vara à noite, vai até a madrugada e depois acorda às 10 da manhã, tem uma alta dificuldade na produção de vários hormônios. Inclusive, gente, grelina e leptina, que são os hormônios que controlam o quê? Fome e saciedade. Vocês já perceberam que quando vocês dormem mal, tem uma noite conturbada, ou então vai dormir muito tarde, acorda muito tarde, acontece de você no dia seguinte ter mais fome e mais vontade de comer carboidrato? Massa, pão, doce, né? Tudo aquilo que a gente ama. Por quê? Porque a produção de grelina e leptina foi alterada, foi prejudicada por conta de uma noite mal dormida. E assim como altera grelina e leptina, altera GH, altera cortisol, altera uma série de hormônios, incluindo os hormônios que a gente precisa para ter uma fecundação adequada. Quinto pilar, baixa exposição a agrotóxicos. A gente falou aqui, né, dos pesticidas, né, dos agrotóxicos usados na produção, né, de verduras, frutas, legumes, que alteram muito a fertilidade masculina, mas que também vão influenciar a feminina. Então, baixa exposição a agrotóxicos e preferir alimentos orgânicos é um grande pilar do tratamento da fertilidade de homens e mulheres.
Ah, Carol, eu não tenho acesso a orgânicos, aqui onde eu moro é muito caro, orgânico não chega. Quais são as soluções? Você saber escolher quais são os alimentos que você vai consumir que não são orgânicos e quais você vai priorizar o consumo dos orgânicos. No mundo ideal, gente, no mundo perfeito, todo mundo consumiria tudo orgânico, né? Desde a cebola até a banana. Só que a gente sabe que isso não é possível. Os alimentos orgânicos são muito mais caros, ainda não é muito disseminado no Brasil. No Brasil, a gente tem uma forte cultura, né, de agrotóxicos. Quanto mais a gente luta para diminuir os agrotóxicos na alimentação, mais os nossos políticos, né, vão lá e liberam novos agrotóxicos e liberam novos venenos. Então, é uma relação muito complicada. Você vai ter que saber escolher. Entre, por exemplo, né, vai comprar uma banana orgânica ou vai comprar um morango orgânico? Claro que o morango, se você tiver que escolher, faça as escolhas adequadas. Consuma orgânico, pelo menos, aqueles alimentos que têm uma pele muito fina ou uma casca muito fina e aqueles alimentos que você consome com a casca. Por quê? A casca é um fator protetivo do alimento, né? Não impede 100%, mas diminui a quantidade de agrotóxico que você tem no alimento. Então, a banana, por exemplo, que tem uma casca grossa e que você remove para consumir, tem uma necessidade talvez menor de você consumir orgânico do que o morango, que é completamente desprotegido, né? Além da pele ser muito fina, você ainda come com ela. Então, a gente também tem, né, que fazer essas escolhas em relação ao consumo dos agrotóxicos. Saber quais são os alimentos que são os campeões de agrotóxicos. Vocês sabem isso, gente? Quais são os alimentos que mais têm agrotóxico no Brasil? Quais são os alimentos mais contaminados? Existe uma lista, né? Existem seleções de alimentos que são mais atingidos por isso. E são esses que a gente deve priorizar o consumo dos orgânicos. E o último pilar, que é o pilar do baixa exposição a disruptores endócrinos e contaminantes. O que são esses? A gente falou aqui do BPA no começo da live, né? Aquele o famoso componente do plástico que altera a nossa produção hormonal e que impede a gente de ter uma produção adequada, mas existem outros também. Exemplos de metal pesado, né? Que tem muita contaminação, que atinge muito a nossa produção hormonal. Alumínio. E eu vejo direto mulher que quer engravidar, homem que está, né, tentando engravidar com a sua parceira, usando, por exemplo, desodorante de aerosol. Altíssima contaminação de alumínio. É alumínio na sua pele o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu vejo o tempo todo mulheres que estão se preparando para uma FIV ou para um processo, né, estão num preparo pré-gestacional, usando maquiagem contaminada por chumbo. É chumbo o tempo inteiro em contato com você. Eu vejo mulheres tentando engravidar consumindo ervilha e milho enlatados. Altíssima contaminação também de alumínio e outros metais. Então, gente, tem muita coisa que a gente pode melhorar no nosso hábito, tem muita coisa que a gente pode trocar no nosso dia a dia, que não vai te custar mais caro, mas que vai te trazer mais saúde, mais disposição, mais libido e mais fertilidade, certo? E aí, gente, gostaram? Então, os 6 pilares da melhora da fertilidade são alimentação, atividade física, controle do estresse e da ansiedade, melhora do sono, baixa exposição a agrotóxicos e baixa exposição a disruptores endócrinos e metais pesados, certo? Gente, gostaram da live? Espero que tenha esclarecido aí um pouquinho para vocês, né, sobre essa questão da fertilidade dos homens e das mulheres. Olha só, tem uma novidade para contar para vocês, hein? Na semana que vem, teremos grupo de oferta do programa Ser Mãe. Olha só, para vocês que estão tentando engravidar, para vocês que querem entender melhor tudo isso, né? Quais são os alimentos que eu tenho que comprar orgânico, quais que eu posso, de repente, deixar passar, o que eu tenho que mudar no meu dia a dia, que panela que eu uso, que desodorante que eu uso e que maquiagem que eu uso, como que eu diminuo essa contaminação, que nutrientes e que fitoterápicos eu posso usar para diminuir a minha contaminação de metais pesados. Carol, não sabia disso. Comi plástico a minha vida inteira, usei desodorante aerosol nos últimos 10 anos, como peixe enlatado todo dia, agora o que eu faço? Calma, tem solução, tá bom? Então, para vocês que querem aprender tudo isso, num passo a passo simples e prático para aplicar na rotina, por mais corrida que ela seja, o programa Ser Mãe vai te ajudar. E a gente vai ter grupo de oferta para ele na semana que vem. Terminou a live,
clica lá no link azul do meu perfil e depois seleciona o botão Ser Mãe, tá? Programa Ser Mãe. E para você que está assistindo a gravação da live, não conseguiu assistir ao vivo, mas está assistindo no YouTube ou no Facebook, eu vou deixar esse link embaixo do vídeo. Clicou no link, também vai abrir uma página com vários botões e aí você seleciona o botão Programa Ser Mãe. Neste momento, esse botão vai direcionar você para o WhatsApp da Ana, a Ana Vitória, que está aí com vocês no chat. E ela vai passar todas as informações para você sobre o programa e como você pode já garantir a sua vaga. O programa começa na próxima semana. É um programa fantástico, você fica 3 meses com um nutricionista, personal, psicólogo, endócrino, uma equipe completa de profissionais que estão acostumados a falar de fertilidade, a cuidar da fertilidade. Todos nós dentro de um grupo de alunas com você para tirar todas as suas dúvidas por 3 meses. Gente, são 3 meses de suporte ilimitado. Você tira todas as suas dúvidas com a gente dentro do grupo. E além disso, você também tem acesso a mais de 60 aulas gravadas com acesso vitalício. Você pode assistir sempre que você quiser, quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser assistir. O acesso fica com você pro resto da vida e nessas aulas você aprende tudo que precisa aprender para engravidar com mais saúde, com mais tranquilidade e com mais segurança, tá bom? E, além disso, tem vários bônus especiais para essa turma. Então, se você quer conhecer os bônus, quer saber mais sobre o programa, valor de inscrição, como faz para se inscrever, clica no link azul do meu perfil no Instagram ou que eu vou deixar embaixo desse vídeo e aí seleciona o botão Ser Mãe. Ana Vitória vai dar um atendimento aí com muito amor e carinho para vocês. Lembrando que o Ser Mãe é o único programa que cuida da fertilidade dos casais. Então, a gente cuida do homem e também da mulher. E claro, 100% online para qualquer lugar do mundo. Então não importa, você não precisa morar em São Paulo, que é onde eu moro, para ter a minha ajuda nesse processo de preparo pré-gestacional. Eu consigo te ajudar de qualquer lugar do mundo. Tem alguém aqui, ó, comprei e já estou vendo as aulas, o curso é top. Não pedi para ela falar isso, tá, gente? A Má.Saldanha.Pereira falou isso agora e ela não está sendo paga para fazer a divulgação do curso. E sabe por que ela já viu as aulas? Porque assim que você faz a sua inscrição, você já tem acesso imediato à plataforma, onde tem todas as aulas do curso. Você só vai esperar o grupo de alunas, que na verdade é um bônus, para você trocar, né, com mulheres que também estão na mesma luta que você, no mesmo caminho que você. Isso é fundamental, porque uma ajuda muito a outra. E também ter contato com os profissionais e poder tirar as suas dúvidas. Mas o acesso ao curso, gente, já é imediato assim que você se inscreve, tá bom? Gente, é isso. Ó, Delícias da .bi falou, eu já fiz a minha inscrição. Ah, que demais. A Priscila falou, estou nos 30 dias contra a SOP e assim que acabar irei também. É isso aí, gente. Ó, quem tá nos 30 dias contra a SOP, gente, turma 97... Turma 96 e 97, se quiser já pode se inscrever. Porque quando a turma de vocês lá acabar dos 30 dias contra a SOP, vai ser justamente quando a gente começa os desafios dessa próxima turma do Ser Mãe. Então já pode se inscrever, não precisa esperar o programa acabar para garantir a vaga não. Porque realmente essa turma vai ser a última turma que a gente vai fazer condições especiais de inscrição e valor diferenciado de inscrição. Vocês não vão acreditar em tudo que a gente... Voltei. Vocês não vão acreditar no que a gente preparou para essa turma, tá? Muito, muito bacana. E eu tenho certeza que vão sair de lá casais muito gravidíssimos, como a gente já tá acostumado, tá bom? Voltamos aqui no Instagram, semana que vem, no @Foco na Fertilidade, quarta-feira, 18h30. E eu tenho um convidado especial, Dr. Wagner, médico especialista em reprodução assistida, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse preparo para FIV, quando que a FIV é necessária, quando que não é, como que você pode fazer uma FIV sem gastar milhões de reais para isso. Então, se você tem indicação de um processo de reprodução assistida, fica ligadinha aqui, quarta-feira, 18h30. Eu e o Dr. Wagner estaremos aqui ao vivo para tirar as suas dúvidas e para falar sobre esses processos de reprodução assistida. Mas é claro que espero vocês lá no programa Ser Mãe antes disso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Ai, gente, amanhã, quinta-feira, 18h30, tem live lá no Cantinho da Nutri, hein? @nutricionista_Carol Faria, pra gente falar sobre síndrome do ovário policístico. Então, eu espero vocês lá também.